Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Voltamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso trabalho de aprendizado. Primeiro agradecendo a todos pela paciência que tiveram por acompanhar eu, o Rodrigo, aqui nestas aulas, que muitas vezes a gente sabe que a presença é bem melhor, o abraço, o carinho de todos durante as aulas, mas infelizmente a gente está tendo que usar esta tecnologia, né, para nos aproximarmos e para continuarmos aí refletindo sobre todos esses grandes estudiosos, escritores, e que nos trazem para a reflexão o Espiritismo e todos os seus ensinamentos. A gente que já pôde aí abordar Pestalozzi, Leon Denis, Camille Flammarion e agora a gente vai poder falar um pouco sobre Gabriel Delany, que também é um dos continuadores, um dos defensores de todo o trabalho de Allan Kardec, e que a gente agora consegue, através dos livros, através das histórias, consegue então retomar, né, todo esse trabalho que foi apresentado por ele, apresentado pelos outros também que fizeram da história do Espiritismo toda a sua grandiosidade e tudo que hoje a gente ainda discute e aprende, né? Então, Gabriel Delany, figura importantíssima dentro do Espiritismo, da história, figura importante junto de Allan Kardec também, dando continuidade, né, a todo o seu trabalho. Gabriel Delany, é importante lembrarmos, né, que para trazer a sua história, trazer primeiro aquilo que ele representou, primeiro precisamos falar também de um momento ou de momentos que estão relacionados até à nossa realidade, né? Mesmo que a gente vá tratar de Gabriel Delany, vamos falar, mas ele era um grande estudioso, trouxe livros, trouxe muitos artigos a respeito do Espiritismo, sim, é verdade, isso aconteceu, mas como todos nós, ele também tinha sua família, os seus pais, né, que trouxeram, levaram para ele também aquilo que depois ele veio a descobrir. Mas então é importante lembrarmos do que aconteceu, né, com a sua família, os seus pais, né, como que se deu o antes, né, da história de Gabriel Delany. Então, no caso deles, né, o seu pai Alexander Delany, né, e também a sua mãe, a Marie Alexandrine Delany, foram importantes nesse ponto porque os dois trabalhavam num comércio, eles tinham uma loja, tinham uma pequena loja e viviam dessa loja. E para abastecer, né, esta loja, o pai Alexander ele viajava muito, né, e nessas viagens ele buscava o produto, o material que ele ia vender na loja, né, enquanto ele viajava, a mulher ficava então na loja cuidando, né? E ele, nessas viagens, como gostava muito de interagir com as pessoas, de conhecer, porque ele também gostava de apresentar aquilo que ele tinha, né, para trabalhar e gostava de conhecer coisas novas. Em uma dessas viagens ele entrou então num lugar, assim, um café, né? Entrou em um café em Paris e no tempo que ele estava lá começou a prestar atenção na conversa de dois homens que estavam numa mesa ao lado. E esses homens começaram a falar sobre espiritismo e ele achou interessante, né, aquela conversa. E aí a gente começa a perceber
as conexões, né? Porque a história de Gabriel Delany, porque a história do pai e da mãe tem relação com o que aconteceu naquele momento, naquele café. Porque no momento que aqueles dois começaram a falar sobre o espiritismo, e ele, Alexander, que não acreditava em nada, era um cético, na verdade, né? Não acreditava, até por todo o contexto que era vivenciado naquela época, né? Tínhamos aquele contexto da igreja, contexto do pecado, contexto do castigo, todo aquele contexto pesado, aquela carga que aqueles que não acreditavam ou não achavam que aquele era o melhor caminho de uma aproximação com Deus, ficavam então distantes de qualquer pensamento religioso. E não era diferente com o pai de Gabriel Delany. Alexander, então, começou a buscar coisas novas, buscar outros pensamentos, outras formas de ligação com o lado espiritual, né? E aí ele que na, já nesse seu pensamento, buscando essa questão espiritual, e tendo na sua casa a sua esposa, né? No caso a Marie, ela demonstrava já uma mediunidade, e essa mediunidade dela era para ele algo muito diferente daquilo que ele estava acostumado a conhecer enquanto doutrina, enquanto aprendizado religioso. E ele, claro, tentava de alguma maneira buscar respostas para aquilo. E na conversa daqueles dois homens, então, ele percebeu que o que estava acontecendo, aquilo que ele estava percebendo, tinha uma relação com aquele diálogo que estava acontecendo lá no café. Ele então resolveu interagir com aqueles dois homens, começaram a conversar, começaram a entender ali o que também Alexander levava naquele momento. E aí então esses dois homens fizeram o seguinte: perguntaram se Alexander gostaria de participar de uma reunião que eles teriam dias depois com Allan Kardec. Eles perguntaram para ele então primeiro, deram sugestão, né, como sugestão. Então, para que você entenda melhor o que a gente está conversando aqui, você pode, nós indicamos para você o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Então você volta para casa, leia esses livros, entenda todo o contexto do que está começando a ser discutido, né? E comece a perceber também o que acontece com isso que você busca em relação à sua esposa, né? Então, Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns, e depois você responde para nós se está interessado em participar de uma reunião com o autor desses dois livros. E aí então ele foi para casa e logo a mulher dele, a Marie, fez questão de comprar os livros para eles aprenderem mais sobre a doutrina, aprenderem sobre tudo aquilo que estavam se falando. Era uma ebulição, né, no meio catedrático, no meio filosófico e no meio ali das pessoas que gostavam de também aprender mais sobre outras doutrinas. E foi o que aconteceu, eles estudaram, e aí ele retornou então aos dois homens e disse que gostaria de participar de uma reunião, né, de um grupo de estudos junto com eles. E lá então Alexander e Marie foram então à casa de Allan Kardec, né, e para
surpresa de Alexander, quando ele chegou até Allan Kardec, que o cumprimentou, logo percebeu que ele não estava conhecendo Allan Kardec ali naquele momento exatamente, que aquele já era um encontro de outras datas e que ele estava ali recobrando a memória de alguém que ele já conhecia. E aquele primeiro impacto já deu a entender que algo muito interessante ali ia se desenvolver naquele dia daquela reunião. E realmente foi o que aconteceu, né? Allan Kardec iniciou a reunião, em seguida trouxe outros, né, outros médiuns que já participavam e acrescentou ali naquele trabalho então Alexander e Marie ao seu lado para o início do trabalho. Começou então e logo as primeiras aproximações dos espíritos, eles estavam numa mesa e todos com papel e lápis na mão, né? E durante a primeira aproximação, Marie já logo começou a manifestar algo diferente, pegou o lápis e começou a escrever, né? Então, naquele momento que ela começou a escrever, logo Alexander percebeu que todo aquele contexto que acontecia, que ele não entendia ali, e iniciava-se então o entendimento e a percepção do que era realmente o que estava acontecendo e ele não entendia. E ali então inicia-se uma aproximação maior entre Allan Kardec, entre Alexander e Marie, né, para que o estudo, o aprendizado seja aprofundado naquele momento. E estas reuniões, esta primeira reunião foi o início de uma união entre essa família e Allan Kardec que não separaram mais, né? A partir daquele momento, todo o contexto, todo aquele enredo, ele teve início, então, para que as famílias se unissem. E dessa maneira, Allan Kardec os convidou para próximas reuniões e eles continuaram as reuniões, continuaram aprendendo e buscando, né, todo o material que Allan Kardec oferecia e lhes indicava, e eles foram ali se aprimorando no aprendizado do Espiritismo. Quando eles, Alexander e Marie, acreditavam que já poderiam dar um passo a mais, né, daquilo que eles estavam se entendendo e queriam propor para eles mesmos algo melhor, resolveram então levar aquele conceito de trabalho para o lugar onde eles viviam, para a sua casa, né? E na sua casa iniciaram alguns trabalhos, alguns estudos, começaram também a realizar algumas reuniões espirituais e naqueles momentos, naqueles encontros, se aprimorando, trazendo, conhecendo outros médiuns, conhecendo como era como funcionava toda a organização espiritual para que surgissem novas psicografias, novas mensagens, e a partir dali então eles resolveram criar o que ficou conhecido como Grupo Delane. O Grupo Delane então surgiu na casa dos Delane, e os Delanes a partir daquele momento então começaram a desenvolver o trabalho na casa deles, a partir dos pensamentos, de tudo aquilo que eles descobriram, e o Grupo Delane surgiu então naquele momento.
o grupo Delany, que existiu, né? Esse trabalho existiu durante 10 anos. Então, durante 10 anos, este movimento, todos os conceitos que eles gostariam de trabalhar foi mantido então na casa deles e esse aprendizado então foi levado a muitos médiuns, muitos que foram até lá. Então, claro, é um contexto pequeno, é só um apanhado geral de como era o momento, para que a gente entenda até, ó, Gabriel Delany, que era uma criança, né, ali vivendo todo aquele momento, então a gente começa a perceber como que o Espiritismo, como que se aproxima de nós, como se aproximou daquela criança que era Delany, mas como muitas crianças têm essa aproximação. E quão importante é a família nesse momento, né? No caso de Alexander e Marie, todo o amor, todo o carinho, todo o conceito moral trazido pelo Espiritismo era oferecido para Gabriel Delany como um ensinamento, como a moral trazido pelo Cristo, como aquilo era importante para o desenvolvimento de uma criança e que, como sabemos, né, crianças, mas são espíritos e muitas vezes muito evoluídos, mas que aquele início, aquela proximidade já deixava ali a Gabriel Delany uma marca e que ele poderia ali continuar, né, todo aquele conceito, todos aqueles ensinamentos, ou poderia simplesmente também não acreditar e deixar de lado. Mas o que é mais interessante também nessa história é que o fato dele ser criança e o fato das reuniões com Allan Kardec fez com que ele estivesse com Allan Kardec como se fosse alguém da família também. Kardec muitas vezes levava brinquedos e contava histórias, e essa aproximação então não era característica a todos que conheceram Allan Kardec. Então Gabriel Delany vai, a partir desse momento, então se aproximar muito de Kardec, né, e tentar aprender, tentar ali entender, e inclusive participando de algumas reuniões, alguns encontros, como era na sua casa, ele começou a prestar atenção como era aquele movimento, e a própria espiritualidade também trazia todo aquele ambiente que era salutar a ele no seu aprendizado. Então, a história de Gabriel Delany tem esse início, né? Vemos que 10 anos de trabalho e que teve continuidade, ele também tendo aí o entendimento do que era todo esse conceito, foi dar o prosseguimento àquilo que Allan Kardec trazia e que os seus pais também deram continuidade. Delany, então, era um estudante, né? E como estudante ele procurou tanto buscar o que ele gostava, né, que era a área da engenharia, como trabalhar junto aos seus pais e Allan Kardec e outros mais estudiosos sobre o conceito da produção espiritual, né, dos conceitos morais, dos conceitos de caridade, de ajuda ao próximo, que também foi um dos conceitos muito importantes aprendidos por ele, porque as reuniões se davam mais pela ajuda de cada um. Muitos se ajudavam ali para poder fazer com que aquelas reuniões acontecessem. Então não tinham uma visão lucrativa, monetária sobre aqueles encontros, sobre aquele trabalho que eles realizavam. Então ajudavam muitas pessoas e não era cobrado
para aquilo. E então Delany deu continuidade a esse trabalho enquanto estudante, e até que os seus pais, como aconteceu com muitos deles, seus pais também não conseguiam mais pagar a sua escola, né? E ele também sofreu com esse problema e ficou um pouco ali dificultoso a sua situação, até que ele conseguiu retomar mais tarde, né? E conseguiu trabalhar naquele ofício que ele gostaria também de trabalhar. Mas aí a gente vê que essa história, né, é importante, como que é interessante o começo dessa história de Gabriel Delany, né? E gostaria também de colocar aqui outros dois personagens que também ajudaram a levantar características, questões que eram de saber, né, que as pessoas, quem era, né, Gabriel Delany, o que ele tinha trazido e incluído aí na questão da doutrina. E aí eu peço licença para vocês aqui para falar aqui do Paul Bourdieu e do Henri Renaud. Paul Bourdieu e Henri Renaud, eles reuniram em um livro uma grande parte da história de Gabriel Delany, né? Decidiram compilar aí um material sobre Delany, né? E uma parte dessa história né, está nesse material. Uma parte também está naquele livro O Legado de Allan Kardec, né, que vocês também já ouviram falar em algum momento, e traz essa história, né, de Gabriel Delany como aquele que deu continuidade ao trabalho de Allan Kardec, apesar de suas dificuldades. Mas uma questão também importante, essa de que Gabriel Delany tinha dificuldades físicas também, né? Ele não só tinha um abscesso em um dos olhos, como tinha muitos problemas nas pernas, né? Em determinados momentos ele não conseguia andar, tinha que andar com muletas, e, e esse esforço, essa vontade de Gabriel Delany de dar continuidade a esse trabalho, fez com que ele se tornasse um dos notáveis, né, entre esses estudiosos. E a partir daí também todo o seu conceito intelectual, todo o estudo que o envolveu durante esse processo também foi muito importante, porque como ele via que desde os seus pais, passando por Allan Kardec, em todas as reuniões, ele não via que criasse castas ou conceitos que afastassem pensamentos diversos sobre a questão do aprendizado, da religação espiritual, do entendimento espiritual. Então ele também notou que era importante sim que houvesse pensamentos diversos, houvesse correntes de pensamento que pudessem ali serem aprendidas e reforçadas naquilo que fosse importante. Então, em muitas das reuniões que aí já estavam sobre os cuidados do próprio Gabriel Delany, ele também fazia questão de que outros pensadores, outros desenvolvedores de trabalhos estivessem juntamente com ele ali em palestras. Por exemplo, o estudo do magnetismo, né? Vimos que o magnetismo foi algo muito pensado por Gabriel Delany, e ele tinha, né, aquele pensamento, aquela história
do magnetismo muito próximo, como os corpos fluídicos, todo o material relacionado à parte de como esses espíritos se aproximavam e como eles traziam todo os seus ensinamentos, né, a partir da essência, como era a essência humana, como era esse processo de aproximação da espiritualidade e a sua influência, né, diante dos processos, de tudo aquilo que a sociedade vivia. Apesar de não haver o entendimento total do que eles trabalhavam, né, e mais sempre a espiritualidade trazendo a orientação necessária para aquilo que eles estavam estudando. Então, Gabriel Delany deu continuidade a isso e a gente também, buscando desse material, vê da importância de Gabriel Delany nesse contexto, né? Só para a gente ter uma ideia aqui, né, do seu valor, da sua importância. Então a gente vê que, apesar de todas as dificuldades e todos os problemas, Gabriel Delany, ele trouxe aqui os livros, por exemplo, O Espiritismo perante a Ciência, já em 1885, depois A Evolução Anímica e A Alma é Imortal, entre as suas produções durante o grande período que ele esteve aí a cargo do estudo, né, do Espiritismo. E fora as suas participações dentro de organizações espíritas. Gabriel Delany foi um dos estudiosos, escritores que mais estiveram presentes em grupos que organizavam reuniões, organizavam encontros ligados ao aprendizado do Espiritismo e também de outros modos de aprendizado, como o estudo do perispírito, do magnetismo, dos corpos fluídicos. Todos esses estudos, todo esse trabalho foi abordado nas reuniões comandadas por Gabriel Delany, que teve esse papel muito importante na história do Espiritismo. E nesses congressos, nesses encontros, que eles trabalhavam essas ideias, a gente vê que nas propostas que eram trabalhadas, Gabriel Delany colocou nesse livro A Alma é Imortal questões aí como, primeiro, a história do pensamento espiritual, tanto na Índia, na China, como aconteciam, né, como isso também perpassou o Egito. Então a gente vê que a preocupação era sempre em tentar entender desde o princípio quando isso surgiu, como entender aquele processo para que o que eles estavam fazendo naquele momento então tivesse sim uma base. Então Gabriel Delany pensava sempre na base, em como estruturar o Espiritismo para que todos os ensinamentos tivessem uma continuidade e nunca fosse deixado assim simplesmente a partir do que ele dissesse ou outros dissessem, não. É sempre o contexto de registrar aquilo e dar uma importância documental a tudo que era feito. Era justamente o que trazia Allan Kardec em todo o seu processo de ensinamento, com toda a decodificação. Sempre colocar aquilo em
forma material para que todos entendessem o que estava sendo feito. E nesse caso, nesse livro, Gabriel Delany trabalhou o desdobramento, trabalhou o corpo fluídico, como eu já disse, o estudo do espiritismo, e ele também trabalhou uma questão ligada ao quanto as produções fluídicas estão relacionadas à nossa vontade, que é um trabalho que está muito ligado ao que a gente faz, não só no magnetismo, mas também nos atendimentos, nos passes, né? O que acontece naquele momento e o que da vontade de cada médium é capaz de realizar naqueles momentos de atendimento. Então, por aí a gente vê que só pegando algumas coisas para que a gente possa aqui começar a refletir sobre o trabalho desses importantes personagens que estão no Espiritismo, que a gente está aqui buscando aprender, mesmo com todas as dificuldades, com todas as problemáticas, né, que acontecem, que existem, para a gente poder registrar esses poucos momentos em vídeo e também trazer um pouco desses ensinamentos, histórias, né, que são interessantes desses personagens, mas que por isso que a gente sempre, a todo instante, agradece a paciência de todos pelo que a gente está tentando trazer, né? Então, Gabriel Delany, ele vai deixar este legado para nós, estes livros, estas histórias e todo o papel que ele resguardou ao Espiritismo e todo o papel que também ele mostrou a Allan Kardec, que seria, assim, um dos seus maiores continuadores e deixaria em livros e nas revistas também, na Revista Espírita, em todos os seus artigos, em todos os seus textos sobre os estudos que ele fez, sobre os estudos que ele acompanhou, sobre os médiuns que ele conheceu e que estudou também conjuntamente, né, para que todo aquele arcabouço de situações não fossem simplesmente deixadas na memória, mas não registradas. Ele registrou em fotos, registrou em livros, em textos, tudo. Nada ficou sem registro durante o período que ele participou e organizou todos os congressos, encontros, palestras que estão relacionados a estas questões. E então é isso, pessoal. Os nossos encontros vão continuar por aqui por conta da pandemia, mas vamos melhorar sim esses encontros. Vamos tentar uma outra forma e vamos estar juntos aí interagindo sobre tudo isso, vai ser muito legal. Então, Gabriel Delany é mais um dos personagens que a gente traz aqui e vamos continuar então com eles e também com as nossas aulas. Obrigado mais uma vez aí pela paciência de todos e que a gente possa aí estar junto em uma próxima aula, em um próximo encontro e que seja com certeza bem proveitoso, como estão sendo esses outros que a gente está fazendo o possível aqui para organizar. Tá joia, pessoal? Então, muito obrigado aí pela paciência de todos. Até a próxima. Um beijão a todos. Até mais. Tchau, tchau.